Eternos, o novo filme da Marvel, é fruto do Rei dos Quadrinhos. É obra da mente brilhante de Jack Kirby. Fique com a gente depois da vinheta que a gente conta mais pra você. Fala, perdidos e perdidas, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Osvaldo e estou com os eternos Fábio e André Loreto. Nós somos os dois perdidos no tempo, praticamente eternos. Talvez não eu e o Fábio, mas o Loreto sem dúvida. E esse é mais um programa em que, orgulhosamente, a gente tem uma parceria com o Nama FM e Cine System. Acompanhe nosso Instagram, que vai ter coisa boa para você. Se você gosta de ver filme na tela grande, segue a gente, porque sempre tem um sorteio de ingressos para vocês. Fica ligado e responde as nossas perguntas. Esse programa é aquele clássico Conheça os Personagens. A gente vai falar um pouquinho sobre os Eternos. Eternos é uma criação de Jack Kirby na sua segunda passagem da Marvel. Foi quando ele voltou, ele tinha saído justamente porque ele estava descontente com algumas coisas na Marvel e recebeu uma proposta da concorrente, da DC, para ele ter liberdade criativa. Deram uma carta branca para ele. E aí ele começou a fazer os Novos Deuses, Darkseid, o Quarto Mundo, desenvolvendo todo aquele universo fantástico. Só que a DC começou a ver o sucesso, principalmente o Senhor Milagre, e começou a interferir demais no trabalho dele. Ele ficou puto, a Marvel ligou pra ele de volta que eu te dou carta branca pra você fazer o que você quiser. E aí ele volta pra Marvel. E aí, meu amigo, começa a história. Fábio? É de 76, né, Fábio? Isso. Ele, só pegando o gancho aí do Osvaldo, ele passou 5 anos na DC e depois voltou pra Marvel. E o primeiro grande lançamento dele na Marvel nesse retorno foi justamente Os Eternos, que começou a ser publicado em 76. Agora sim, é engraçado porque o Kirby ele tinha sempre essa explosão criativa, mas o pessoal sempre tentava interferir um pouquinho. Então, apesar dessa carta branca que a Marvel deu para ele, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que já tiveram alguns probleminhas. Mas vamos começar com tudo que tem de bom primeiro, né? Ele voltou e criou, ele sempre gostou dessas sagas cósmicas, né, dessas coisas grandiosas, épicas e tal. E nesse quadrinho dos Eternos, ele resolveu abordar uma teoria, né, que tem, né, que existe ainda, que os deuses do passado, na verdade, seriam alienígenas, né, vindos de outros mundos que a gente, como humanos, não conseguia entender e os via como deuses. Seriam os deuses astronautas? Exatamente. O livro de Eric Van Dunk, né? É esse mesmo. Só que o lance é o seguinte, na verdade, pra gente falar de Eternos, a gente precisa falar de alguém que um grupo que é mais poderoso que eles, que são os Celestiais. Então, esses deuses astronautas que a gente está falando aqui, na verdade, são os Celestiais. Eles visitaram a Terra em 4 ocasiões diferentes, né? E assim, tentando resumir, espremer aqui o máximo. Só para vocês terem uma noção das coisas, na primeira visita dos Celestiais na Terra, era um período pré-histórico, eles fizeram experimentos genéticos, né, com esses humanos pré-históricos lá e deram origem a 3 raças. Os Deviantes, né, que tem um gene meio mutante lá e formas meio deformadas, enfim. Os humanos, que somos nós, e os Eternos. Então, se a gente for querer extrapolar o negócio, nós só estamos aqui conversando hoje por causa dos Celestiais, né? Eles criaram toda essa bagaça aqui. O universo da Marvel, né, Fábio? Desculpa te interromper. É isso. Os Eternos, eles são responsáveis por acelerar o processo e fazer modificações. Inclusive, os mutantes, X-Men e companhia, também vão ser fruto dessa intervenção dos Celestiais, mas para frente a Marvel faz esse retcon. Exato. Porque assim, isso eu acho bacana a gente comentar aqui de início. A ideia original do Kirby era que os Eternos se passassem numa continuidade própria. Ele não queria inserir isso no universo Marvel. E foi aí que começaram os primeiros probleminhas, né? A Marvel queria, né, liberdade criativa, mas, não, bota aí alguma coisa, universo Marvel. E o Kirby, ele enrolou o quanto pôde, né? Se você ler as primeiras histórias dele, né, ele ficou 19 edições à frente dos Eternos e mais uma edição anual. Então ali ele coloca algumas referências sutis ao universo Marvel, faz algumas brincadeiras que você acha que é um personagem Marvel, mas na verdade não é.
e ele levou até onde deu, né? Mas a ideia dele original era justamente essa continuidade à parte, porque se você for pensar, não faz muito sentido, porque qual é a trama principal? Dos celestiais vindo, criando as 3 raças, e depois de tempos em tempos eles retornam para ver como é que está a situação aqui. Então, no segundo retorno deles, os deviantes tinham se tornado a raça principal, tinham dominado o planeta, e quiseram peitar os celestiais. Então teve um confronto entre eles. Claro que os deviantes perderam, né, e foram reduzidos drasticamente, teve o dilúvio e tudo mais, e a partir daí os Eternos começaram a interferir ou se relacionar um pouco mais com a humanidade, mas sempre de uma forma distante. E no terceiro, ou melhor dizendo, na 4ª expedição, que é quando a revista começa, é justamente o retorno dos Celestiais para julgar o planeta, para saber se a gente tinha condições, se a gente merecia existir ou não enquanto planeta, né? Então, assim, isso, se você pensar em seres gigantes, que são os celestiais, com cerca de 600 metros de altura, descendo em vários pontos do planeta e geralmente ligados a povos antigos, né, incas e tal, e locais exóticos, não faz sentido isso no universo Marvel. Cadê os Vingadores? Cadê o Quarteto Fantástico? Né? Então, tem mais algumas coisas, interessante assim, né? Sem o universo Marvel. Sim. Mas diga lá, Oswaldo. Tem mais algumas coisas, Fábio, que realmente demonstram como o Jack Kirby não queria fazer uma obra isolada. Voltando para aquele conceito que você estava explicando, né? Os deviantes seriam como se fossem demônios. Ficam assombrações, eles vão para os subterrâneos, vão para as profundezas, né? Uhum. São meio deformados, enquanto que os Eternos, eles são como se fossem deuses. Tiveram os deuses astronautas, que são os celestiais que criaram, e os Eternos, quando ele teve assim, esse começo, eles foram para o topo das montanhas mais altas e criaram a cidade de Olímpia. E muitos dos Eternos, pelo menos 3 deles, você faz facilmente associação com Zeus, com Mercúrio e com Atenas. Então a ideia era realmente ficar que os Eternos aqui, eles ficariam inspirando a mitologia dos humanos no que foram os deuses. Quando teve esse primeiro confronto com os deviantes, ali que os celestiais vieram e interferiram e libertaram a humanidade, outra referência também religiosa, porque os Eternos colocaram os sobreviventes, recolheram uma espécie de cada animal e também um grupo de poucos humanos, e colocaram numa barca, e tu teve um dilúvio, inclusive a cidade de Lemúria, que era a capital dos deviantes, ela também afundou. E mais referência ainda, o Ícaro, né, o Icaris, que vai aparecer no filme, ele é visto por esses humanos na barca como se fosse uma ave, né? Ao longe, eles confundem ele observando esses humanos sobrevivendo, e eles confundem com uma ave como se fosse a pomba que aparece na Bíblia, na Arca de Noé. Sim, sim. É isso, a presença dos Eternos, ela é sutil e geralmente é confundida com deuses de diversos panteões. E isso, assim, só para não esquecer de falar isso, que eu acho que é importante, essa questão da diversidade, eu já vi algumas notícias de pessoas torcendo o nariz por causa do filme, porque tem diversidade, tem LGBTQIA+, enfim, e própria diversidade étnica, né, entre os Eternos, mas isso está presente na obra do Kirby. É porque ele deu enfoque num grupo específico lá, né, mas ele mostra de uma forma mais ampla que existem Eternos associados a diversas culturas. Eu falei aqui dos Incas, tem um Eterno lá que é japonês, samurai, que o personagem até foi trocado pelo indiano, né, acho que é Zingo, não lembro o nome do personagem. Já vejo para depois para você aqui. Acho que é Kingo. Kingo. Então, assim, isso está presente desde o início. Né? O Kirby, ele jogou um monte de conceitos nas histórias, e assim, era tanta coisa que ele de fato não conseguiu desenvolver tudo antes de sair da revista. Né? E esse foi um dos problemas, entre aspas. Ele tinha muita coisa para falar e ele não conseguiu encadear direitinho as ideias, e a revista também começou a não vender tão bem, porque cada hora era um grupo de personagens diferentes que estava ali nas histórias, né? Mas tá, agora peraí, deixa eu entender uma coisa. De onde vem o Thanos? Deixa a gente concluir, porque o Thanos é uma explicação à parte do Titã. Então, beleza. Dizem as más línguas
que lá pela edição 8, corrija se eu estiver errado, Fábio, o Kirby cedeu e colocou os agentes da SHIELD. Começa ali a presença da Marvel no coisa. E aí ele vai se desestimulando, é tipo como se ele tivesse, deram carta branca e não teve carta branca nenhuma, começou a ter que forçar, e ele foi perdendo interesse em escrever, tanto é que esse primeiro arco dele não termina. Aí é o seguinte, a gente ele abandona, né, Fábio? Ele abandona e aparece um Hulk lá, horrível, não. Hulk biônico. Tem uma capa lá do Icarus combatendo o Hulk, fala, Hulk, Marvel, tá, mas na verdade é um robô. Esse dos agentes da SHIELD, eu não lembro se foi nessa edição mesmo, mas assim, ele já tinha citado os agentes, mas não era Nick Fury, não era ninguém conhecido, mas assim, já marcava ali que era no universo Marvel, entendeu? Só que aí a situação acabou insustentável, o Kirby ficou puto de novo, a revista também não estava mais vendendo tão bem, porque ele ficava trocando o foco dos personagens. São vários Eternos, né? Se no filme é uma porrada, imagina na revista, né? Então, só que isso era interessante, porque era nessas trocas de núcleo de personagem que ele ia jogando diversos conceitos, né? Mas, assim, em termos de narrativa, talvez isso não tenha ficado muito agradável para o leitor daquela época, né? Só que quando ele sai da revista, a revista é cancelada, mas algum tempo depois, outras pessoas começaram a brincar com esses personagens. Aí é que começa essa fase da integração total deles com o universo Marvel. Que aí, o que o Oswaldo estava falando, essa questão do arco que o Kirby começou, o Kirby não terminou. Mas alguns anos depois, essa história pendente foi concluída nas histórias do Thor. Salvo engano, na edição 280 até a 300, os Eternos voltaram a aparecer, né? Foi a primeira aparição deles depois do cancelamento do título, e aí essa história principal foi fechada. Só que aí depois os anos foram passando, eles tiveram outras encarnações, outras revistas, e foram se envolvendo cada vez mais no universo Marvel, que aí a gente vai chegar no que o Oswaldo falou dos X-Men, a gente vai chegar em Skrull, a gente vai chegar no Thanos, vai chegar numa porrada de outras coisas. E matando a curiosidade de Loreto, os Eternos eram liderados pelo Zuras, que é muito parecido com os Zeus. Depois a Marvel faz também um retconzinho e os Eternos foram para Olímpia e existiu o portal do Olimpo e os deuses do Olimpo, os deuses gregos que aparecem na revista do Thor, meio que fez um acordo com os Eternos, tipo assim, tudo bem, vocês ficam representando, ficam aí sendo mais ou menos a gente, mas tem Atenas e tem Atena, tem o Mercúrio e tem o Malak. Os Zuras e os Zeus. Não, deixa eu só completar isso rapidinho, porque aí é o que estava faltando, é a terceira expedição. O que foi criado a partir disso? Na terceira expedição, os Celestiais enfrentaram os deuses dos nossos panteões aqui. Zeus, Odin, essa galera. E aí eles chegaram no impasse. Aí os Celestiais disseram assim, olha, beleza, vocês vão ter 1000 anos aí, daqui a 1000 anos a gente volta para julgar o planeta. E é aí que é a quarta expedição. Só que, na verdade, isso aí foi tudo retcon, já que a Marvel começou a fazer depois da saída do Kirby, né? E o Zuras, André, é o líder dos Eternos, e ele tem um irmão, que é o Alars, eu acho, não é isso? Alars. E aí eles vão pra uma lua... Eles vão pra Titã. Pra lua de Titã, que aparece no filme, o Thanos faz referência à lua de Titã. Sim. E lá eles têm um filho, e ele é um Eterno, só que ele tem a síndrome deviante. Não é isso, Fábio? Me corrija se eu estiver enganado. É um gen defeituoso que eles chamam de síndrome deviante. Por isso que ele tem aquela aparência dele, né? Do queixo. Somente do queixo. Porque inclusive o irmão dele fez parte dos Vingadores. Sim, Star Fox. Star Fox, não é isso? Sim. Na verdade, também, na verdade, é o seguinte, uma das coisas que a Marvel somou aí nessa história é porque, assim, os Eternos tiveram várias colônias em diferentes lugares. Então a gente tinha os Eternos daqui da Terra, teve o Alars, que foi para Titã e adotou o nome de Mentor, né? Isso tudo retcon, né? Aí o Mentor, que é o pai do Thanos e do Eros, do Star Fox. A gente teve uma colônia também em Urano, tem um outro personagem antigo da Marvel, que depois eles foram
foram costurando um monte de coisas para marcar a presença dos Celestiais e dos Eternos desde o início do universo Marvel. Certo. Né? Então eles foram fazendo essas alterações e foram costurando tudo. Mas surgiu tudo depois da saída do Kirby, né? E só para fechar aqui, Eternos também que fizeram parte dos Vingadores, a Cersei. Sim. E o Gilgamesh, que nas histórias do Kirby ele chega a aparecer, mas ele nem tem esse nome, ele é o Esquecido. E depois que se criou a história dele sendo Gilgamesh e tal, ele também fez parte dos Vingadores. O Gilgamesh é que é o forte pra caramba, né? Isso. Tá. E já que a gente está falando da Cersei e outros personagens, bora falar dos personagens que vão aparecer nos filmes, vou dar um foco maior para eles. É importante saber que os Eternos, quando o Kirby pensou nele, ele realmente tinha essa ideia de fazer uma referência aos deuses da mitologia, né? Então Atena era para ser Atena, os Uras eram os Zeus, era uma referência dele. E todos eles são muito bonitos, todos eles são eternos, né? Nenhum deles vai morrer. Eles têm uma invulnerabilidade, têm possibilidade de voo. E cada um deles tem a habilidade de desenvolver um poder especial, alguma coisa que eles podem se focar e se torna único para eles. É isso que vai distinguir no filme. A gente começa, acho que o personagem principal ali é o Ícaris, né? Que vai ser o Ícaris. O cara que vai conduzir, né? O Rei do Norte. Isso. Não é o Rei do Norte. O suposto Rei do Norte. Que queria ser o Rei do Norte, mas... É o Robb Stark, né? É o Robb Stark ali. Que levou o farelo no casamento vermelho. Que nas histórias do Jack Kirby também, as histórias assim, começa com ele, né? Ele começa bem sem memória, ele que encontra o arqueólogo e a filha dele. Então, assim, a narrativa é pelos olhos dele. E imagino-se que no filme vai ser assim. Ele é referência ao Ícaro, é um personagem que eu acho que talvez em termos de vestimento e atuação, que é mais próximo de um super-herói Marvel clássico. Nessa questão da retroatividade que a gente está comentando aqui, eles fizeram isso com vários outros. Por exemplo, o Makkari, que no filme é mulher, né, mas no quadrinho é homem. Depois ficou estabelecido que ele tinha sido, claro, o Mercúrio, que é aquela correlação, né, com os deuses, mas que ele também tinha adotado uma identidade de super-herói no período da Segunda Guerra Mundial, naqueles heróis fuleiros assim, da Marvel da década dos anos 40 que não fizeram muito sucesso. Aí isso que eu digo, eles foram juntando as coisas. Olha, esse personagem aqui que é super veloz, na verdade era o Makkari, que veio aqui ajudar no momento de crise, entendeu? A Cersei, que era a Circe da mitologia, e assim eles foram fazendo essas relações, né? Esse sincretismo de personagens. Olha sim. O próprio Makkari, ele é mencionado na religião egípcia também, né, como Thoth em algum momento. E aí a Makkari, como o Fábio falou, é uma das mudanças. Vai ser interpretada pela atriz lá do Walking Dead, que ela é surda, e acho que essa talvez seja a mudança mais forte. Porque ele é um personagem ali com um certo protagonismo também, e vai ser interpretada por não é só uma mudança de gênero, por uma atriz com um surdo. A gente não sabe como é que vai funcionar o protagonismo dele no filme, né? A gente tem a Tina, né? Tem a Tina também. Sim, a que vai ser a Angelina Jolie. Angelina Jolie. Atena, né? Atena. Atena é a Angelina Jolie, que é como se fosse a líder de guerra, né? Os Uras, digamos assim, é o Zeus, é o líder sábio, e a Atena é a líder de campo dos Eternos em muitos momentos. Tá. E isso é legal também, porque nos quadrinhos do Kirby, a gente vai descobrir, né, ele vai começar a contar essa história, que ela teve um relacionamento em algum momento do passado aí com um deviante, que é o Crow, que eu acho que vai estar no filme também, o General Crow, uma coisa assim. Só que assim, o Kirby não consegue desenvolver muito isso, mas outros autores depois criaram toda uma história para eles terem tido um filho e tal. Então assim, é aquele negócio de opostos que se apaixonam, mas não daquela forma simplória que a gente está acostumado a ver. Eles têm uma história bacana que eu não sei se vão transportar para o cinema, né? Mas assim, eu digo isso só para colocar todos os conceitos que o Kirby foi jogando lá e não conseguiu desenvolver, né? Mais uma alteração que a gente tem dos quadrinhos para o cinema é o personagem da Salma Hayek, que vai ser o Ajak.
que é um Eterno também com protagonismo, com voz, é um conselheiro dos Uras, e a habilidade especial dele é poder conversar com os Celestiais. Então, quando os Eternos gostariam de conversar com os Celestiais, isso tinha que ser feito através do Ajak, que é um personagem masculino e vai ser feminino, né? No filme. Como se fosse um oráculo, né? Como se funcionasse a parte espiritual, né, do grupo, talvez, né? É isso? Nos quadrinhos, ele começa... É um dos que a história fica meio pela metade, a gente não sabe, né? Mas quando os Celestiais se revelam, né, ou voltam para a Terra, o Ajak ele está aprisionado numa pirâmide inca, né, nos Andes. Então ele é um dos primeiros Celestiais, um dos primeiros Eternos que também volta à vida, justamente ativado, né, pelo retorno dos Celestiais. Então essa ligação direta com ele, com os Celestiais, que é o grande lance do personagem, como o Oswaldo falou. Uma dúvida legítima. O Galactus tem alguma coisa a ver com isso? Cara, ele tem uma relaçãozinha com os Celestiais, sim. Eu só não vou lembrar de cabeça agora qual é, mas tem. Mas tem, não tem. Mas ele não é considerado um Celestial, né, Fábio? Não é um Celestial. Não, ele não é um Celestial, mas tem alguma coisa a ver. Porque, como eu tô falando, depois eles amarraram tanto essa coisa dos Celestiais que eles estão presentes, direto ou indiretamente, desde o início do universo Marvel. Porque então, até porque para poder criar um link aí com um certo grupo, né? Mas pode ser que no MCU, simplificando, pode ser. Não, eu quero ver, na verdade, como é que eles vão fazer a integração do filme, né, dos personagens, né, com o universo cinematográfico. Isso que eu quero ver como eles vão costurar, porque no quadrinho a gente sabe que é meio enrolado e tal, mas o quadrinho é assim. Quero ver no filme, né? Porque até então o universo cinematográfico ele tem uma certa coerência, né? Exato. Outro personagem é o Gilgamesh que a gente falou, né? Que é o Eterno mais forte, que é o oriental, e assim, ele é o rei sumério lá do Gilgamesh e era só o esquecido, e agora, depois no retcon, já tá como a divindade dos sumérios lá, o Uruk. E a gente ainda vai ter o Kingo, que era o oriental lá, que era mestre de artes marciais, e no filme vai ser uma estrela de cinema de Bollywood, que eu achei fantástico mesmo essa adaptação. Mas isso, de novo, isso tem base nos quadrinhos, porque o Kingo, ele era samurai, ele aparece nos quadrinhos do Kirby bem pouco. Mas qual era o lance dele? Ele fazia filmes no Japão, só que filmes de samurai. Então eles só fizeram transformar ali, né, de samurai para Bollywood. Sensacional, cara, sensacional. A gente tem o Festus, que é o Hephaestus também, é o cara que faz as armas. A gente vai ter o Druig, que é um cara mais recluso deles, né, que passa um tempo na KGB interagindo com os humanos, e ele provavelmente vai estar inserido numa comunidade. Acho que ele tem um pouquinho de poder mental, não é isso, Fábio? E ele, salvo engano, ele tem um parentesco com o Ícaris. Não sei se eles são primos ou é alguma coisa assim, mas eles têm um parentesco, porque eles são do grupo que o Kirby chamou de Eternos Polares. Tem o tem o Duende, que é o único deles dos Eternos que não cresceu. Não imagino que eles vão explorar isso no quadrinho, mas no quadrinho tem vários arcos interessantes, inclusive funcionando como uma espécie de tipo de Loki, fazendo pequenas trapaças e grandes confusões. E a gente tem a Cersei, né? Desculpa, Fábio, pode falar. Não, é só porque uma das histórias mais famosas dos Eternos aqui no Brasil, pelo menos, é a minissérie que o Neil Gaiman escreveu, que justamente a história toda gira em torno do Duende, né? De uma grande cagada que ele faz, né? Mas enfim, não deve ser o foco do filme. O filme está baseado mais nas coisas do Kirby, em princípio. E a gente, por fim, daí a gente tem a Cersei, que aparece, que, como o Fábio falou, ligada à mitologia da Circe, e ela vai trazer também no filme, ela já foi dos Vingadores, né? Inclusive ela seduz vários personagens, o Capitão América é um dos poucos que resiste à sua sedução, e no filme ela vai trazer o Cavaleiro Negro, né? Aí sim é o Jon Snow. Imagino que vai ser um gancho para um filme futuro. Ele não deve ser muito explorado no filme dos Eternos, porque ele não é um Eterno. Na verdade, de início, eu não entendi muito bem por que colocaram ele no filme. Eu não sei qual é o enfoque que vão dar para o personagem, porque nos quadrinhos, a relação dele com os Eternos, na verdade, é a relação dele com a Cersei. Quando ela foi dos Vingadores, ele também era, salvo engano, ele era até o líder dos Vingadores na época, e eles tiveram um relacionamento nesse período. Então, assim, em princípio, é a ligação mais próxima que o Cavaleiro Negro lá tem com os Eternos.
Será que ele vai ser só aquele namorado assim, só pra fazer ciúme, aparece, faz umas caras e bocas assim, aí de repente o Icarus, sei lá, o outro tem uma relação com ela, aí ele faz uma carinha feia. Quando você está entre os meios dos humanos, aí ele aparece tipo saindo de toalha assim do quarto, estou bem com os humanos. Assim. Será que a Cersei vai falar que ele não sabe nada? Pessoal, acho que já deu pra você conhecer e saber um pouquinho dos Eternos. Você não vai ficar que nem o Jon Snow assistindo o filme, vai conhecer os personagens. Começa essa semana o filme, né? Dia 4, se eu não me engano. Começa dia 4. Né? E também é o começo da nova fase no cinema da Marvel, é isso? Marca. Porque já começou nas séries. Sim. Na verdade, acho que a fase 4 começa nas séries, né? Isso, começa nas séries. Filme, né? E esse seria o primeiro filme, não é isso? Então é isso, galera. Vamos conferir aí. Só pra finalizar aqui, fazer um alto jabá, vai ter essa semana no nosso canal lá de resenhas, uma resenha específica sobre essas histórias do Kirby, né? Sobre a edição Omnibus lá dos Eternos de Kirby. Então eu vou falar alguns outros detalhes lá. Fiquem ligados para pegar todas as referências aí. É isso aí, galera. Um abraço.